Desse maravilhoso Congresso Técnico-Científico de Agricultura Orgânica. Eu gostaria de convidar para compor a mesa a doutora Helena Nader, presidente da Associação Brasileira de Ciências, o nosso queridíssimo companheiro José Pedro Santiago, presidente do Instituto Brasil Orgânico. E o Dr. Fúvio Scorza, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E a nossa querida conselheira do Instituto Brasil Orgânico, Valesca Ciré, head da BioBrasil Fer e do Grupo Francal. Temos aqui algum representante da Unicamp, a Vanilde. Seria muito bem-vindos para compor a mesa, mas sintam-se compondo a mesa. Antes de passar a palavra para o Santiago, eu vou apresentar aqui alguns agradecimentos para um grande grupo de pessoas que atuaram muito para que esse congresso fosse efetivado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso Instituto Brasil Orgânico, seus diretores e diretoras, conselheiros e conselheiras, os associados colaboradores e os associados mantenedores que efetivamente fazem o Instituto Brasil Orgânico acontecer. E aproveitamos para convidar, para quem não é associado ainda, entrar no site institutobrasilorganico.org, faça parte e se associar ao IBO. Todos são necessários nessa empreitada. Agradecer também a Francal, em nome da Valesca, agradecer a toda a equipe, meninas e meninos que contribuíram maravilhosamente bem para que o congresso fosse esse sucesso. Agradecer também à Unicamp, à professora Vanilde, ao vice-reitor que esteve aqui presente, uma parceria fantástica também para o nosso movimento. Queremos agradecer também os patrocinadores do evento. Tivemos os patrocinadores Instituto Fólio, Orgânicos Raiar, o Campus, experiência em plantas de cobertura, o Green Haas, o Gustavo Leonel, um café maravilhoso, um dos cafés maravilhosos que a gente desfrutou aqui no Congresso, a Quima e a Vitas. Agradecer também a todos os apoiadores do Congresso, nós tivemos várias empresas que estiveram apoiando, no Coffee Break, companheiros e companheiras mantenedores. O Senar São Paulo, que propiciou a participação de agricultores do sistema SPS, do sistema OCS, e também técnicos do Senar, que prestam assistência técnica para esses agricultores das OCS. Tivemos na Biblioteca de Obras Raras um evento maravilhoso ontem. A gente tem que agradecer a diretora da biblioteca e todos que estavam envolvidos naquela homenagem maravilhosa que a gente fez ontem para a nossa patronesse, Ana Maria Primavesi. Quem perdeu uma coisa maravilhosa, e quem foi certamente se emocionou bastante. Agradecer também a todos os pesquisadores e profissionais que apresentaram trabalhos técnicos, trabalhos científicos, e os moderadores que contribuíram com a realização do evento, e todo o pessoal técnico da Unicamp, em nome do companheiro Gil ali, que passou esses dias filmando e cuidando da gente aqui, nossos sinceros agradecimentos. Passo então a palavra para o nosso presidente Santiago, que depois vai conduzir as falas aqui da mesa. Muito obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, a gente nem precisa dizer que esse congresso foi maravilhoso.
Isso aqui estimula novas ideias. Bom, quando eu fiz a abertura, eu esqueci de me dirigir à mesa, então desculpe. Doutora Helena Nader, presidente da Associação Brasileira de Ciências, Vanilde Esquerdo, diretora da FEAGRE, Faculdade de Engenharia Agrícola, Valesca, nossa grande parceira, na Francal, e Dr. Fulvio Scorza, neurocirurgião. Muito obrigado por estarem aqui. Mas então, continuando. Novas ideias. A coisa grande de um congresso é o estímulo, né? Os trabalhos são ótimos, as palestras são ótimas, mas estimula novas ideias, novos impulsos, novos trabalhos, né? Esse contato, essa relação de uns com os outros, das instituições, me parece que é o grande ganho assim, de qualquer congresso. E nesse tivemos ótimos, né? E o entusiasmo de vocês aqui é uma coisa contagiante. Esses 3 dias foi só de entusiasmo. Nesse congresso, nós não ficamos só no mundo orgânico. A gente não se pôs numa bolha. A gente está aqui também, nós nos abrimos para a transição para o orgânico. Então, um exemplo, a participação do Calegari e da Virgínia, por ótimas palestras. Eles não são orgânicos de carteirinha, mas tudo que eles falam é ótimo para o orgânico. E a gente está trazendo eles para o orgânico também. E a UFSCar, a participação da UFSCar também, que está sendo uma transição maravilhosa, né? Então a gente quer se abrir para essa sociedade toda que quer o bem, né? Bom, avanços que a gente conseguiu já aqui no Congresso. Nós já discutimos bastante com as palestras e reuniões, etc. O Instituto Brasil Orgânico vai começar a trabalhar a partir de sábado, porque amanhã ainda tem visita técnica, a partir de sábado, na simplificação, no enxugamento dos processos de certificação e dos mecanismos de garantia e da lei dos orgânicos. Nós temos que simplificar isso porque, senão, a situação dos produtores vai ficar... Senão a situação dos produtores vai ficar difícil. Nós temos que mexer no decreto. Eu falei legislação. Nós temos que mexer no decreto. E nas instruções normativas. Tem que simplificar tudo isso. E já estamos articulando com a Embrapa um acordo de cooperação técnica para pesquisas na agricultura orgânica. O Dr. Pilon, o diretor, saiu daqui muito feliz desse congresso. Vamos aproveitar a felicidade dele, o embalo, e vamos propor algumas linhas de pesquisa que nós estamos discutindo aqui. Vamos discutir na diretoria e no conselho do Instituto. Pessoal, venham para o Instituto. Quem não é ainda do Instituto, venha. A gente quer muito vocês e precisa muito de vocês como associados e participantes do Instituto. E, finalmente, eu queria agradecer muito especialmente a Ana Flávia e a Virgínia. A Ana Flávia acho que não chegou ainda, está no outro evento aqui de medicina, mas agradecer muito às duas. A Virgínia está aqui. As duas por uma coisa maravilhosa que foi a noite de ontem, né? E então, nossa, a gente... Sim. Os associados mantenedores, vocês são o pulmão do Instituto. Vocês fazem o Instituto respirar. Porque se não fosse vocês, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a conta do telefone. A Francal, nossa querida Valesca, nossa parceira, do conselho do Instituto. O conselho é o órgão mais alto do Instituto, mais alto que a diretoria. Vocês podem me destituir a hora que vocês quiserem. Valesca. E, finalmente, agradecer a equipe toda do Instituto, que é equipe maravilhosa. Também não dá para citar um por um, mas, enfim. E o Oscar pediu alguma coisa aqui. Só avisar da fotografia, não?
A gente gostaria que depois, no final, os associados mantenedores do Instituto viessem aqui, para a gente, os que tiverem ainda, né, para a gente tirar uma foto aqui com todo mundo. Obrigado. Muito rapidamente, eu tinha até pensado aqui no final dos agradecimentos, agradecer também a quem eu tinha esquecido de agradecer. Mas, na verdade, a gente não pode deixar de agradecer aos participantes do Congresso, todos vocês que se inscreveram e vieram enriquecer esse Congresso. Então, nosso muito obrigado a vocês também. E, por fim, um recado que eu tinha esquecido de dizer, vocês têm ali na tela aquele QR Code, que é um QR Code para a gente avaliar o Congresso, para a gente dizer o que foi bom, o que faltou, para que a gente melhore para o próximo. Eu pedi para a Virgínia, assim que possível, a gente vai colocar esse QR Code no site do IBO também, para as pessoas que participaram poderem avaliar, mas é muito importante que todos respondam a esse questionário de avaliação do Congresso, para que a gente possa fazer melhor o próximo Congresso. Muito obrigado. Eu ia falar uma coisa, acabei de esquecer. Então, gostaria de passar a palavra, depois eu lembro, para a doutora Vanilde, em nome da Unicamp. A gente já agradeceu aqui bastante a Unicamp pela hospedagem, pela parceria. Então, Vanilde, por favor, você fale em nome da universidade. Obrigada, Santiago. Para nós da Unicamp, é um presente ter um congresso como este. A gente teve, pelo menos a última lista que eu tinha visto, que foi antes de começar o congresso, eram 517 inscritos. Então, para a gente é muito significativo ter a presença de todo mundo aqui. Então, vieram pesquisadores, professores, produtores, várias pessoas que apoiam o movimento orgânico. Então, a universidade se abrir para um público para além do acadêmico, isso é muito precioso para a gente. Ainda mais um público qualificado como esse, que busca aí o desenvolvimento rural para além de uma agricultura convencional. Eu tenho um trabalho com uma aluna de doutorado e de iniciação científica, que a gente buscou entender como é que estava o panorama da agricultura no estado de São Paulo. Mas aí a gente foi olhar para o Brasil também. E um congresso como esse vem a fortalecer a agricultura orgânica, mas também agroecológica. A gente falou em transição agroecológica. Aqui a gente não pode, como o Santiago falou no primeiro dia, a ideia não é dividir, mas a ideia é somar as forças, né? Agroecologia e orgânicos. Mas, de acordo com o censo agropecuário, que é realizado a cada 10 anos, então, 2017, a gente vai ter aí, futuramente, um novo censo agropecuário. A gente tinha, em termos de número de produtores orgânicos no Brasil, do total de produtores, 0,4%. Então, é muito pouco o que a gente tem. O estado de São Paulo chegava a 1,06% de produtores orgânicos. Então, a gente precisa avançar muito na produção orgânica e agroecológica. Eu acho que aqui no Congresso foram discutidas aí muitas das dificuldades em a gente ampliar essa produção orgânica e agroecológica. Uma das principais são as políticas públicas voltadas para essa produção. A Europa é o continente aí que mais investe em fomento para a produção orgânica. E o nosso país, embora se crie leis muito boas, e a gente tem, né, e a gente é referência quando a gente fala em normativas sobre agricultura orgânica, políticas de agroecologia, mas, às vezes, essas leis elas não se transformam em ações. E aí precisa dessa continuidade das políticas públicas, especialmente no fomento, né, crédito para os agricultores, assistência técnica voltada para esse tipo de produção. Então, a gente não pode só
Só não, porque não é só, é muito, né? Você criar uma lei, pensar numa política, isso é bastante coisa. Mas, para além da política, a gente precisa pensar aí nessa implementação. Esse número de 0,4% dos produtores orgânicos, ainda dentro desse número, tem que, no censo agropecuário, é uma autodeclaração. Então, quando a gente vai comparar a autodeclaração, que é muito maior, a gente tem mais de 60 mil produtores que se autodeclararam orgânicos. Mas, quando a gente vai para o Cadastro Nacional de Orgânicos, esse número cai para 22 mil. E dentro desses 40 e tantos mil, 76% são agricultores familiares. Então, a agricultura orgânica ela precisa crescer, mas a gente tem que falar da agricultura familiar, a gente tem que abraçar esse público que é tão importante, e a gente estava numa mesa riquíssima falando sobre a compra de produtos orgânicos, alimentos, mas, para além do alimento, o algodão para os hospitais. Então, eu acho que o Congresso ele vem nesse sentido de reforçar a importância da agricultura orgânica e agroecológica. E eu acho que fica aí uma mensagem futura para que os próximos congressos, né, que venham ser organizados pelo Instituto Brasil Orgânico, a gente também acrescente aí fortemente a agricultura familiar e agroecológica, que a ideia é unir, não competir uma com a outra, mas colocar junto. E a Unicamp continua de portas abertas para todo mundo, o congresso se encerra hoje, mas a gente tem aqui diversos professores, pesquisadores, funcionários que abraçam a causa orgânica, e a gente está sempre aberto para todo mundo. Obrigada. Quando a última pessoa aqui da mesa falar, nós vamos abrir a palavra para vocês, que são os mais importantes. Os mais importantes falam por último, né? Então, só pedir assim que a gente agora limite assim cada 5 minutos cada um, para ter bastante tempo para vocês falarem o que vocês acharem, o que vocês propõem para os próximos, enfim, a opinião de vocês, né? Obrigado. Valesca. Eu vou falar em 2 minutos, não se preocupe. Bom, primeiro, me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa de encerramento, com tantas autoridades presentes nessa audiência aqui, né? E eu vim aqui para a mesa de encerramento, é uma honra poder estar aqui e participar disso tudo. Eu acho que a palavra de hoje, aqui desse encerramento, é gratidão, né? Eu acho que esse que é o senso que eu tenho ao longo dessa jornada de meses, aqui a gente organizando o Congresso. Nós aprendemos muito. Eu queria muito agradecer ao GT, né, que é o grupo de trabalho técnico para a construção do Congresso, ao Espíndola, ao Fábio, ao Ricardo, enfim, a todo mundo que participou, né, dessa ação. E, com muita gratidão e humildade, né, reconhecer que é possível. Eu acho que esse Congresso aqui, durante esses 3 dias, mostrou que é possível, né? Muitos assuntos colocados, e agora uma jornada de trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou prática, eu sou da acabativa. Tá bom, a gente discutiu aqui um monte de coisa. Qual é o próximo passo? Então, acho que o meu chamado é isso, para que a gente olhe para o próximo passo que a gente vai dar depois de tudo que foi discutido nesse Congresso. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, eu queria primeiro cumprimentar a mesa, a professora Vanilde, o Santiago, o presidente do Congresso, a Valesca da Francal, e, obviamente, eu tenho que acabar com a minha querida e amada professora Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado por estar aqui, Helena. Eu vou falar em 2 frentes. A primeira, como coordenador científico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, eu queria deixar claro que o ministro Paulo Teixeira estaria nessa mesa. É um grande incentivador da gente. Não estou fazendo propaganda, nada disso. Estou falando do Paulo Teixeira, Paulinho, como um defensor da ciência, sempre com a gente. Só que o presidente Lula o convocou para uma carreata, hoje sei lá o que era, mas, enfim, ele teve que ir. Convocação de presidente. Caravana, desculpa. Você vê que eu entendo tudo de política. Mas enfim, ele teve que não está presente, ele me passou uma mensagem, pediu para saudar todo mundo, inclusive Helena Nader,
Então, isso mostra a importância dessa ação conjunta em todo mundo. Agora eu vou falar como neurocientista, como professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É uma honra estar aqui, Santiago, então, representando a ciência. Muito obrigado por abrir esse espaço. Eu estou com a nossa mestra maior, a professora Helena Nader. Mas eu acho que a importância de tudo isso... Então, vou fazer um paralelo que eu gosto muito com o cérebro, para variar, né? Porque eu trabalho com isso. Eu sempre falei com a Larissa, que está aqui, eu preciso agradecer muito a parceria, e que eu falei, olha, se a gente juntar ciência e política pública, não tem erro, dá certo. E a gente mostrou que só dá certo assim. Não adianta fazer sua política pública, não adianta fazer sua ciência. Você tem que juntar os dois. E o cérebro, ele é muito refinado, ele é elegante, ele é refinado. Então, são 86 bilhões de neurônios, 100 trilhões de sinapses. E olha só, ele funciona perfeitamente. Mas por que ele funciona perfeitamente? Porque ele funciona em network, em rede. Não adianta. Um neurônio, é capaz de fazer sinapses com outros 10 mil. Então, se a gente não trabalhar em conjunto, ciência, Instituto Brasil Orgânico, produtor, produtora, política pública, não dá certo. Então, vamos imitar o cérebro e vamos sempre trabalhar em rede, sem melindre, de uma maneira como ele evoluiu, de uma maneira normal, brilhante, né? com elegância. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente teve, eu participei dessa última mesa, a gente teve uma elegância de conversa, que juntou agricultora, política pública, ciência, Instituto Brasil Orgânico, todo mundo falando a mesma linguagem, com o mesmo propósito. E por que o orgânico é importante? Porque é saudável, porque o cérebro evoluiu assim. A maçã de Adão e Eva era orgânica. Ela não tinha agrotóxico. Certo? A gente tem que pensar assim já. Por que deu certo? Porque ela era orgânica. Se tivesse agrotóxico, não ia dar certo. Né? E o agrotóxico faz mal. A gente sabe disso. Não tem. Se mata um bichinho, mata a nossa célula. Então, uma discussão sobre agrotóxico é outra discussão, mas eu quero que vocês entendam isso. Então, a maçã de Adão e Eva era orgânica. Então, sempre lembrem disso. E o cérebro tem que trabalhar como a gente vai fazer, em conjunto, em network. Vamos trabalhar junto, que não tem erro. Muito obrigado, sempre à disposição. Viva a ciência! Doutora Helena Nader, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer ao Santiago, Instituto Brasil Orgânico, pelo convite. Queria agradecer ao meu ex-aluno. Diz que uma vez aluno é sempre aluno, né? Então, uma vez filho será sempre filho. Então, ao Fúvio, e agradecer à professora Ivanilda e à Valesca, e dizer para vocês, é difícil estar aqui, né, o último que fala, é o ministro. Eu não sou ministra, eu sou uma presidente da Academia Brasileira de Ciências. E deixando bem claro, cargo pro bono, não tem salário. É bem diferente. Não, é importante deixar claro, porque, diferentemente da Academia Americana e diferentemente da SBPC americana, que é a AAAS, lá todos têm salário. Talvez seja por isso que, durante tempos sombrios, a academia não baixou a crista e nem a SBPC. E lá, na matriz, né, que tem gente que gosta muito daquilo, as pessoas abaixaram a cabeça. E o cara anti-vacina é o ministro da Saúde. Então, cada um tem o que merece. Mas eu queria trazer, né, 6 pensamentos bem rápidos. Porque eu estava numa mesa que era saúde. Eu sei que aqui vocês discutiram muito além da saúde. Mas eu diria que a saúde começa no sistema alimentar. Não existe política de saúde eficaz sem enfrentar a questão da alimentação. Promover saúde significa também
promover sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e acessíveis. Segundo, o SUS, do qual eu tenho um orgulho gigante, é o maior sistema de saúde pública do mundo. E ele está melhor do que o nosso indutor, que era o sistema inglês. Eu falei isso na outra mesa, mas eu vou repetir aqui. O Drauzio Varela escreveu um artigo muito bom na Folha de São Paulo, colocando os dados de espera do SUS aqui e do SUS lá na Inglaterra. Então, a gente tem que batalhar. E vou lembrar mais uma coisa. O SUS, a gente acha que é uma garantia. Não é. Não se esqueçam que teve um decreto que começava a socializar o SUS para a saúde suplementar. Não se esqueçam disso. E não foi no século passado. Foi há alguns anos. Tem decreto. Tudo que eu falo tem prova. Então, o Sistema Único de Saúde não é apenas um sistema de atendimento. Ele pode orientar o tipo de produção agrícola que o país estimula, por meio do seu enorme poder de compra. A Europa faz isso. Não é que a Europa é boazinha, ela quer... Não, é que o agricultor lá conseguiu impor que o poder de compra do Estado deveria... Tá bom. Segurança alimentar não é apenas produzir mais alimentos. O livro da Academia Brasileira de Ciências, eu recomendo que todo mundo procure, faz o download na página da ABC, abc.org.br. Ele é sobre segurança alimentar e nutricional. E produzir alimentos suficientes, nutritivos, ambientalmente sustentáveis, garantindo acesso para toda a população. Mais um conceito que eu quero trazer. Agroecologia e ciência não são opostas, são complementares. A transição para sistemas agrícolas mais sustentáveis depende da ciência, da inovação, de políticas públicas e conhecimento dos agricultores, todos trabalhando juntos. Se a gente quer alcançar esse gol, nós temos que fazer isso. Políticas públicas integradas geram múltiplos benefícios. E, na minha visão, o Brasil tem toda a condição para liderar isso no mundo. Nós temos biodiversidade, capacidade científica, agricultura forte e um sistema público de saúde de referência. Se conectarmos todos esses elementos, podemos construir um modelo de sistema alimentar saudável e sustentável para o século XXI. E para que serve a ABC, a SBPC? O papel da gente é exatamente esse, trazer evidências científicas para o debate público e ajudar o país a tomar decisões de longo prazo. Obrigada. Bom, eu acho que o movimento orgânico brasileiro, ele teve uma primeira fase, uma primeira onda muito difícil. Todos nós que envolvidos com o movimento, deixamos de lado muitas coisas para poder se dedicar a uma causa. Isso é uma característica de poucos brasileiros, talvez, né, que estão olhando pela causa um bem coletivo, um bem comum. E eu deixo aqui meu sentimento de que o Congresso ele é um marco para todos nós. Ele coloca o movimento orgânico brasileiro numa prateleira mais alta, que merece. Diante de todo esse país que a gente está vendo, eu acho que o movimento orgânico brasileiro, daqui para frente, ele vai ser um símbolo
que vai levar, talvez, um caminho para uma agricultura, uma pecuária, uma preservação do meio ambiente, alguma coisa realmente do tamanho do Brasil. Bom, gente, eu queria falar uma coisa. Quero agradecer, né, as palavras de todos, os agradecimentos ao meu trabalho, mas eu quero falar uma coisa. Eu acho que lá no Instituto Brasil Orgânico, a gente estava com muita saudade de todo mundo e a gente não sabia que a gente tinha essa saudade, né? Então, a gente matou essa saudade, a gente se reencontrou de alguma forma, porque todos nós estamos querendo fazer a mesma coisa com nomes diferentes, né? É regenerativo, é sintrópico, é orgânico, é agroecológico, mas é a mesma coisa. A gente quer fazer uma agricultura ecológica, né, que preserve o solo e que mantenha a vida no planeta. É a mesma coisa, seja o nome que receba. Então, eu queria agradecer especialmente aos mantenedores que foram se somando nesses últimos meses ao Instituto e que fizeram a diferença no coffee break, que mandaram os alimentos, que participaram nos brindes das sacolas, né, que estão aqui, e a gente está formando uma família agroecológica, orgânica, regenerativa, sintrópica. Não interessa o nome, e acho que o trabalho não foi meu, foi um trabalho muito coletivo, é que eu estou na linha de frente lá e eu apareço. Eu não quero aparecer, é vocês que têm que aparecer, o protagonismo é de vocês que produzem, estão lá de sol a sol, fazendo o trabalho pesado do campo, porque quem não trabalha no campo acha que é muito fácil, que é uma coisa mais bucólica, vou morar no campo quando eu aposentar. Então vai para você ver, se você não tiver o mínimo de conhecimento do que é morar no campo, né? Só quem mora, trabalha, sabe o que é. Então, o agradecimento não é para mim, é para vocês. O reconhecimento é de vocês e eu queria dizer isso, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Edinaldo Araújo, sou da Embrapa Agrobiologia. Primeiro, queria parabenizar o Instituto Brasil Orgânico, primeiro por sua existência, né? Desde o primeiro momento que chegou essa proposta, eu me associei imediatamente. Quem não é sócio, por favor, porque eu acho que o Brasil precisa desse instituto para fortalecer a agricultura orgânica. E o que eu queria colocar, eu acho que tudo que foi dito, a gente realmente quer que a agricultura orgânica seja um instrumento de levar a agricultura sustentável para o Brasil. E eu queria colocar como desafio para todos nós dois problemas que a gente normalmente encontra quando fala de agricultura orgânica no Brasil. Falta de dados robustos. Então, assim, você tem relatórios internacionais que você tem dados de diversos países do Brasil, você não tem, e eu sei que a gente tem competência para um dia ter esses dados. Então, queria que fosse um comprometimento de todos. Eu já até comentei com o Rogério o que a gente pode fazer para que a gente tenha esses dados de uma forma registradas, para que a gente tenha estatística sólida, para que a gente possa avançar e a agricultura orgânica sair dessa estagnação e voltar a crescer, né? E uma outra coisa que é uma realidade com a agricultura orgânica é que todo mundo quer um preço baixo. A gente viu, desde sempre, o preço é muito alto, então queremos um preço baixo. Se a gente não fizer nada, como é que o preço vai baixar? Vai baixar quando grandes empresas produzirem em escala, quebrando os pequenos agricultores e baixando o preço. Então, a gente precisa trabalhar com uma lógica de ter um preço justo, um preço mínimo, porque alguém precisa pagar os serviços ambientais. O agricultor não vai poder produzir orgânico e vender pelo preço do convencional. Se a gente não fizer nada, os grandes produtores orgânicos vão quebrar todos os pequenos e a gente precisa pensar em alguma coisa. Então, colocar essas duas coisas. Precisamos de estatística robusta para a gente poder avançar e precisamos pensar em como ter um preço justo para o país. Boa tarde, eu me chamo Victor Paiva. Eu sou ingressante no mestrado em Linguística aqui na Unicamp. Eu estudo línguas indígenas. E eu só queria contar que aqui na Unicamp tem um coletivo, chamado Coletivo Emergência Climática, que é formado principalmente por alunos, mas também professores, outros servidores e pessoas que tenham interesse na questão climática. E uma das nossas principais atividades é fazer uma roça, né, lá no Instituto de Ciências Humanas, em parceria com o pessoal da antropologia. Então, aqui na Unicamp a gente também tem essa preocupação. Os alunos
têm essa preocupação, eles querem se envolver, acredito, com agroecologia, com agricultura orgânica. E aqui nesse congresso eu consegui aprender muito, né? Eu sendo da linguística, eu nunca tive muito contato direto com questão de agronomia, mas eu aprendi muito aqui, eu gostei muito do congresso. Foi uma oportunidade muito legal e com certeza vou levar isso para o coletivo. Então, queria agradecer e contar essa experiência. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu acho que todo mundo chega aqui ao final do encontro desse congresso com a alma lavada. Eu me lembro, estava olhando ali para o Santiago, para os colegas aqui da diretoria, e há cerca de mais ou menos um ano atrás, a gente se reuniu aqui perto, em Jaguariúna, em Campinas, para fazer o planejamento do Instituto naquela época. E um dos pontos que foi tirado como prioridade era justamente estabelecer isso aqui. Estabelecer esse espaço e esse exercício que nós fizemos agora. Foi muito rico, eu acho que superou as expectativas da grande maioria de nós, e, ao mesmo tempo, comprovou aquilo que a gente vê algumas vezes com alguns sociólogos, no sentido de que todo o esforço coletivo ele acaba sendo muito mais rico do que qualquer iniciativa individual de nós. Então, eu acho que a gente tem uma grande força aqui para o Instituto continuar e só nos resta desejar vida longa ao Instituto e à agricultura orgânica aqui no país. Bom, eu só quero fazer uma lembrança e um pedido. Vocês todos, principalmente os jovens, que vocês estão vendo aqui, isso começou com a professora Ana Maria Primavesi. Então não se pode, nunca eu não vou estar aqui, mas eu sonho que os congressos de agricultura orgânica sempre reverenciam a professora Primavesi. E os jovens precisam aprender Primavesi, estudar Primavesi. Então, o que vocês viram aqui veio de muito nós devemos à professora. Ok? É isso aí. Oi, boa tarde a todos. Sempre você vai estar com a gente, viu? Nunca vai sair daqui, desde conversa. Engraçado, né? O ser humano Eu sou Valdeci Queiroz, sou diretor do Instituto Brasil Orgânico da região Nordeste. E eu percebi, eu acho que todo mundo percebeu, que a gente só tem um planeta, né? E parece que a ciência certa está errada e a ciência errada está certa. Já prestaram atenção? Né? E eu quero parabenizar o Congresso por toda a ideia que teve, porque a gente trouxe a ciência certa. Porque a ciência certa não destrói o planeta, ela constrói. E a ciência errada, por mais que ela alimente, ela tem um fim. Que volta é o que está acontecendo hoje no planeta inteiro. As pessoas, de um jeito ou de outro, bateram no teto e vão ter que voltar para a natureza. Como dizer Primavesi, que está aqui há milhões de anos dando lição e a gente não aprende. Então, parabéns a todo mundo, parabéns a todos nós. Fizemos um congresso maravilhoso, que venham outros. Obrigado. Bom, gente, eu estou finalizando as falas aqui, vou devolver o microfone para o Santiago, mas eu queria 2 pontos que eu senti muita necessidade de falar. Durante todo o congresso, a gente falou dos desafios da agricultura orgânica, da agroecologia, e a gente sabe isso tudo. E a gente falou muito na política pública. A gente sabe que sem políticas públicas bem feitas, embasadas na ciência, a gente não vai conseguir resolver os problemas da sustentabilidade, os problemas que a gente precisa. E política pública, gente, não é mágica. Política pública são gestores públicos e parlamentares sérios. Então, a gente tem um desafio, se a gente quer ver a agroecologia, a produção orgânica avançar, em 2026 a gente tem que eleger gestores públicos e parlamentares sérios. Isso é um compromisso e não é só o meu voto. A gente consegue muitos votos conversando com as pessoas. O IBO é apartidário, mas o IBO não é apolítico. E se a gente não encarar com seriedade a questão de elegermos pessoas sérias, a gente não vai conseguir avançar. E, por fim, é um tema muito sensível, que incomoda todo mundo que está aqui dentro e que foi citado em algumas palavras aqui. É a violência contra a mulher. É inadmissível o que a gente vê acontecer no país de violência contra a mulher, e a agroecologia e a produção orgânica
são indignadas com isso, e é um compromisso que todos os homens e também todas as mulheres precisam ter. Não podemos admitir essa barbárie que se faz contra as mulheres. É um compromisso de todos nós. Muito obrigado. Bom, eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Eu acho que a gente teve um momento importante desse congresso. Primeiro, impressionante a quantidade de pessoas, de conversas boas que nós tivemos nos corredores. Toda hora tinha um grupinho falando e conversas extremamente produtivas. Era tiririca, era tudo. Remineralizador. Impressionante como essa confluência energética funcionou nesses 3 dias aqui. O que significa que nós precisamos fazer um esforço enorme para ela ter continuidade. Isso é uma prova que eu tenho falado, que a gente precisa mudar, e aqui é a mudança de uma sociedade de alto consumo e alta competição para uma sociedade de colaboração em rede. Isso é uma grande network que nós precisamos fazer, e o IBO é o nó dessa rede, o grande nó, onde a gente está confluindo toda essa energia. Por isso a gente precisa captar recursos humanos, financeiros e etc. Então acho que precisa sair uma deliberação mesmo nossa, interna. Eu estava olhando aqui na diretoria, nós somos 50 a mais. 60 a mais. 70 a mais. É verdade, muita experiência. Precisa também muita energia. Então nós precisamos conquistar os alunos, conquistar os jovens produtores, conquistar essas pessoas. Aqui foi um congresso técnico-científico e cumpriu o seu papel. Precisamos dos encontros agora. Os encontros técnicos para discutir procedimentos que estão faltando. A gente falou de máquinas para parte de plantio. E eu até brinquei, né? Parece cabelo de freira. Todo mundo que sabe que existe, mas ninguém vê. Cadê as máquinas? Cadê as máquinas? Né? Então, aqui fomentou, apareceu, começou, trabalhou. Agora o Instituto é esse ponto de convergência. Mas para o Instituto ser o ponto de convergência e ser potencializado, precisa recurso, profissionalização, pessoas para dar sequência ou para serem os braços dessas cabeças maravilhosas que nós conseguimos reunir no Instituto. E aí eu estou falando como um apelo mesmo. Eu falei muito aqui sobre entrem no Instituto, precisamos de sócios colaboradores, precisamos de recursos. Quem tiver condição, vamos captar recursos, vamos juntar com a Organis, vamos juntar com o IBO, vamos juntar com o Ministério da Agricultura e tal. E nós vimos 3 coisas, tivemos 3 apresentações aqui ontem. E foi feita uma pergunta específica por um membro do GÁS. Quais são as principais dores? E foi unanimidade dos 3 que apresentaram aqui. Qual foi a unanimidade, Luiz? Legislação, regulamentação. Então essa é uma coisa, presidente, que o senhor começou falando aqui, que nós precisamos apertar nesta tecla da simplificação, porque simplificar é incluir, e incluir é fazer o movimento orgânico crescer. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Sim. Suzy, vai falar? Claro. Olá, Suzy Teodoro. Neste momento aqui eu estou falando como comitê técnico-científico do Congresso, uma das participantes do comitê, e eu queria responder uma questão que a Valesca colocou, respondeu a sua pergunta. Qual o próximo passo? E aí a cientista vai falar, tá? O próximo passo é organizar os anais com os trabalhos que foram selecionados, porque isso precisa ficar registrado e é isso que vai fortalecer
o conhecimento científico, as experiências que foram apresentadas aqui, é um registro importantíssimo para que a gente possa continuar fazendo outros movimentos e fortalecendo o IBO. Bem, acho que chegamos ao fim de um evento excelente. Acho que não podia ser melhor. A gente nem não imaginava que ia ser tão bom. O Instituto Brasil Orgânico está trabalhando e vai continuar trabalhando muito para atender todas essas demandas, as demandas que o Joy Vale, que é o presidente da comissão temática de agricultura orgânica, que no tempo era outro nome, é o presidente que tem insistido em alguns temas. Nós estamos começando a trabalhar já tudo isso, e as demandas de vocês. Então, a gente só tem que agradecer muito, e a gente queria... Primeiro eu falei da gente fotografar os associados, os mantenedores, mas, pessoal, se puder vir todo mundo para frente e tirar uma grande foto de todos nós aqui, por favor. Muito obrigado.